Um dia uma pessoa entrou num centro espírita e viu que ao final da reunião as pessoas formavam uma fila, entravam lá numa salinha e depois saíam. E ele ficou observando aquilo, achando esquisito. Ele nunca tinha entrado numa casa espírita. Depois de um certo tempo, ele notou que aqui e acolá uma pessoa queria falar com a outra e aí alguém, parecendo a voz do além, fazia silêncio. Aquele homem, então, ele ficou meio inquieto. Ele disse, por que tem que fazer fila? Por que não pode falar? E por que quando eles saem tudo com cabeça baixa, assim, tão esquisito? E ele achou que ia ficar naquela dúvida quando teve a boa ideia de entrar. Eu vou entrar para ver o que é isso. Já sabia que tinha que ficar calado. Quando entrou lá, orientaram que tinha que ficar fazendo uma oração de olhos fechados. Ele disse, agora deu ruim, como é que eu vou saber se eu estou de olho fechado? Ele disse, eu vou abrir um olho. Eu não sei o que é que tem, mas eu fico com um aberto. Se tiver algum problema, eu abro o outro. E assim ele ficou. Quando foi começar, havia um outro controlador lá dentro. E o controlador, vendo que ele estava de olho aberto, disse, o certo é ficar com os olhos fechados. Ele disse, então eu estou errado. Mas eu vou ficar só meio errado, então não tem problema. E ele ficou só com um olho aberto. E só ficava assim meio disfarçando. E ele disse que procurou ver alguma coisa e não viu nada. Nem nada errado, nem nada de proibido, nem nada de nada. Ele disse, por que então que eu tenho que ficar de olho fechado? Ah, mas o homem mandou ficar rezando. Sim, eu posso ficar rezando e olhando as coisas, o que é que tem? Ou será que eu só rezo se for de olho fechado? Ele ficou naquela briga com ele mesmo. Saiu, foi embora, mas não se conformou com aquilo. Isso é muito esquisito. Porque eu pensava que ali eles iam dar alguma coisa ou dizer alguma coisa diferente. Ia acontecer algo diferente. Não vi nada, não aconteceu nada. E o povo fica ali tudo quietinho. Na semana seguinte ele disse, eu vou lá, porque eu acho que esconderam alguma coisa de mim, porque eu estava de olho aberto. E ele chegou, procurou ver quem era a pessoa que mais ou menos conversava com todo mundo. Se você é o Antônio daqui, sou, então quero falar com o senhor. Ele disse, não, mas vai falar com o Inácio. Aí ele foi e procurou o Inácio. Isso tudo são nomes fictícios, né? Não tem nada. Não tem nada a ver. Então ele chegou e disse, me diga uma coisa, me explique. E aí ele começou a narrar as dúvidas dele e disse, não, ali é na hora do passe. E disse, o que é o passe? Que ninguém me entregou nada. Não era para entregar um passe? Ele disse, não, o passe não é uma ficha, não. O passe é um recebimento de energia do mundo espiritual, que a pessoa passa ali pra gente e tal. Mas eu não recebi, porque eu não senti nada. Não, o senhor não sentiu porque o senhor estava preocupado em ver as coisas e tal. Ah, mas eu gostaria de sentir. Ele disse, então hoje, já que você viu que não tem nada, você fica de olhos fechados, reza mesmo profundamente e vê o que acontece. E assim ele fez. Ele foi, ficou lá de olhos fechados, daqui a pouco sentiu um arrepio. Disse, nossa, acho que passou um vento frio por aqui. Quando terminou que ele olhou, disse, mas a sala estava fechada, não pode ter passado vento frio. O que foi que aconteceu? Aí ele procura, os outros dois não estavam, mas aí tinha uma moça lá, chamada Ana Cláudia, ele foi falar com ela. E aí ela falou que talvez tenha sido exatamente o momento em que ele absorvia aqueles fluidos e que aquilo normalmente vem para a pessoa se sentir melhor e tal. Ah, tá. A partir dali ele ficou curioso e a história continua meio que sem fim. Mas ele fez só mais uma pergunta. Ele disse, mas eu não vi esse fluido
Eu não senti depois que tenha dado alguma mudança, eu só senti mesmo aquele arrepio. E eu não acredito nisso. Ele disse, pois é, você está vendo essa mesa se mexer? Ele disse, não. Pois ela está se mexendo, olhe para ela. E ele olhou para a mesa, não era essa, né? Mas vamos supor, olhou para a mesa e disse, não, a mesa não saiu do lugar. Você tem certeza? Tenho, absoluta. Você já estudou física? Ele disse, claro, eu sou engenheiro. Ah, então você entende disso. Você já viu dentro da madeira da mesa de que ela é feita? Ah, de madeira, sim, mas vai diminuindo, vai entrando. Você vai chegar aonde? Você vai chegar no átomo. E o átomo está lá parado, né? Então você tem aqui um núcleo, tem um elétron bem aqui fixo, tem um outro aqui fixo, é assim? Isso não, está tudo se movimentando. E a madeira é feita de quê? De átomos. Ah, não é só um átomo, são vários, são. Ou seja, ela é todo feito de átomos. É. E está tudo se movimentando dentro dela. Tá. Mas ela não se move. E agora? Como é que você explica? E a pessoa ficou em dúvida, porque de repente, aquela é a teoria. Essa teoria já foi confirmada há muito tempo que ela é confirmada. Depois veio as chamadas teorias mecânicas quânticas, que complicaram mais ainda os raciocínios, mas mesmo assim continua dizendo que isso aqui tudo é feito de átomos que estão em movimento, mas se você olha para ela não está se movimentando de jeito nenhum. Então, o movimento existe, muito embora você não veja, muito embora você não apalpe, muito embora ele nem lhe afete diretamente.